Muito bom dia a todos, amigos da nossa casa, o Semeador. Mais uma vez, nas manhãs de domingo, vamos tentar cumprir a nossa missão, a missão do Semeador, levar até você o alimento espiritual, tão importante quanto o alimento material, não é? Temos amigos, frequentadores de muitos anos que estavam acostumados a vir aqui, não é? E podiam assistir a palestra ao vivo, podiam tomar um passe, podiam passar no atendimento fraterno, não é? E no formato atual, essas limitações não permitem mais tudo isso. Mas tem vantagens. Eu estava pensando, tudo tem desvantagens e vantagens. No formato atual, pelos motivos que vocês já estão cansados de saber, não é? Nós podemos interromper o alimento espiritual. Por exemplo, chega uma visita em casa, não é? Podemos interromper e fica guardadinho lá, nos arquivos dos nossos parceiros, Facebook, Instagram, não é? Você pode ir lá, num horário mais cômodo, continuar a palestra, não é? Então tem vantagens também, tá certo? A propósito, muita gente já sabe, o que eu vou falar é meio óbvio, mas talvez alguém não saiba. Como é que você acessa? Você entra lá no Facebook, digita lá naquela lupinha onde está escrito busca, você digita lá o Semeador Alphaville. Aí já entra na nossa página do Facebook. Aí tem algumas opções lá. Se você clica em vídeos, todos os vídeos dos domingos estarão lá. Aí você continua a sorver o seu alimento espiritual que você teve que interromper. É igual ao alimento material, coloca no Tupperware, guarda na geladeira. O alimento espiritual você guarda lá no Facebook, tá? Então tudo tem vantagem, nós temos que nos adaptar, tá bom? A palestra de hoje está a cargo do nosso companheiro Alexandre Runho. Qual é o tema mesmo, Alexandre? Evolução e aprimoramento. Evolução e aprimoramento. Ele irá falar como é que nós devemos navegar aqui pela nossa jornada a fim de evoluirmos, que segundo a nossa doutrina é o que nós temos que fazer aqui, não é? Vamos nos preparar então para a palestra de hoje com uma rápida prece, a fim de que possamos sintonizar o plano maior. Solicitamos a presença dos nossos mentores pessoais, dos mentores do Semeador, que nos iluminem, que nos esclareçam, que esclareçam nossos pensamentos, a fim de que possamos aproveitar ao máximo esse trabalho que o Alexandre com certeza preparou com todo carinho. Eu até estive vendo lá, são transparências bem representativas, transparências não, slides. Então, que eles nos iluminem, que eles nos ajudem, que eles estejam presentes e principalmente nosso Mestre Jesus, não é? Nosso Mestre Jesus que governa a nossa casa, governa o nosso planeta, e ele disse que estaria presente entre nós quando nos reuníssemos em seu nome, que é o que estamos fazendo agora. Assim, vamos imaginar aquela figura meiga do nosso Mestre Jesus, não é? Que sem dúvida estará conosco, como já disse, e que ele nos auxilie, que ele facilite a compreensão de tudo que será dito nessa manhã. Assim, agradecemos por mais essa oportunidade de evolução, de aprendermos, de nos tornarmos seres melhores. Que assim seja, graças a Deus e muito obrigado. Obrigado, André. Bom dia a todos, sejam bem-vindos aí às redes sociais do Semeador. Já há algum tempinho o nosso encontro se fazendo assim de forma remota, mas a gente entende que só fisicamente, em coração e em mentes aí estamos todos unidos. E hoje, como o André já adiantou, a gente vai falar sobre evolução e aprimoramento, que é o fundamento pelo qual todos nós estamos aqui. Todos nós, espíritos reencarnantes, estamos fazendo as nossas experiências aqui na Terra, inúmeras vezes, buscando
a nossa evolução e o nosso aprimoramento. Quando se pensa em evolução e no desenvolvimento humano, existem algumas vertentes que são importantes a gente analisar. Dentro dessas vertentes, é inegável, já é certo que o ser humano é o senhor de todos os reinos. Nós, seres humanos, espíritos, e encarnando como humanos, fomos criados e fomos escolhidos para sermos aquele que tem o domínio em todos os reinos. Ou seja, somos o ápice ali na cadeia evolutiva, neste planeta. E nós, através de técnicas, através do desenvolvimento da ciência, do nosso conhecimento, nós podemos exercer aí o domínio de tudo. Desde as montanhas mais altas, os maiores montes e picos, se o homem, se o ser humano quiser, ele vai lá, coloca uma carga de explosivos e diminui isso a uma pequena quantidade e vai fazer uso de tudo aquilo que extraiu para o seu progresso, seja construção de cidades ou alguns materiais. Pensando nisso, nesse exemplo, quando nós mineramos ali, explodimos montanhas, vamos extraindo minérios que também estão ali no reino mineral e podemos utilizar para o nosso bem também, construindo ferramentas que serão úteis para o nosso progresso, dando origem aí a outros materiais que, sendo burilados, lapidados, também vão servir à ciência, ao progresso científico, ao próprio homem no seu meio ali de vida, em seus lares, enfim. Podemos controlar, inclusive, rios inteiros, construindo barragens, fazendo transposições de cursos de rios, construindo ali usinas hidrelétricas. Nós temos essa capacidade desenvolvida ao longo de todo o tempo em que experimentamos as nossas existências aqui. Não é preciso ir muito longe. Se nós voltarmos alguns séculos atrás, o que nós temos hoje, tecnologicamente falando, considerando intelectualmente, é muito superior ao que tínhamos há 2, 3 séculos atrás. E tudo isso vem pelo aprimoramento intelectual do ser humano, pelo desenvolvimento da ciência, que estão todos inseridos ali dentro da lei de progresso, através da lei do trabalho, ou seja, podemos aí infinitas coisas. Dentro da natureza, somos capazes de, numa floresta, numa mata, tirar ali, desmatar, tirar algumas árvores e construirmos vias, rodovias que vão escoar os nossos produtos, que vão permitir a nossa locomoção, chegando a lugares que teríamos muito mais dificuldade se não tivéssemos essas construções. No reino animal, nós temos a condição de domar e às vezes até domesticar aqueles que são os maiores dentro do reino animal. Animais que são tidos como selvagens, feras, extremamente agressivos em alguns momentos. Se o ser humano quiser, através também de técnicas e do seu conhecimento, ele vai lá e interage com esses animais, vai domando, domesticando, deixando-os com ações dóceis, e nós podemos chegar a esse ponto de interagir intimamente ali, muito de perto, com aqueles seres que num momento seriam inatingíveis. No campo da eletricidade, do magnetismo, o quanto nós já evoluímos. Há pouco tempo atrás não tínhamos
a eletricidade sendo usada para luz elétrica, vivíamos com lampiões, lamparinas. Um pouquinho mais anterior era só através do fogo, nos reuníamos na fogueira, e hoje somos capazes de construir estações, usinas, subestações, bifásicas, trifásicas, e mandar essa eletricidade para qualquer canto do mundo, também nos favorecendo a própria evolução e o aprimoramento. Fomos até o átomo, somos capazes de manipular hoje átomos, o que seria inimaginável também alguns séculos atrás. Esse é um acelerador de partículas em Campinas, os Cílios, ou seja, muito próximo de nós. Nós temos pesquisas científicas avançadíssimas no campo da física, da química, biologia e todas as ciências aí que estão envolvidas. E não é só no campo material que o homem desenvolveu todo o seu progresso e suas técnicas. Nós também, construindo todas essas maravilhas, chegamos ao ponto da capacidade de construir praias artificiais, cidades inteiras, dando para nós imagens belíssimas. Mas não só a matéria, nós temos essa condição de, através do progresso e através do nosso desenvolvimento, poder manipular tudo isso. Também temos a ciência humana, onde nós desenvolvemos estudos dentro da sociologia, estudamos e somos capazes hoje de compreender e desenvolver também assistências e tratamentos no campo mental, do pensamento. Nós estudamos o comportamento humano, interagimos também nisso, desenvolvemos economia, um sistema econômico que é capaz de manter aí nações, o planeta como um todo. Desenvolvemos leis, conjuntos de regras que vão norteando as civilizações, o que nos traz uma noção de certo ou errado, de justiça, por onde nós podemos caminhar e até onde nós podemos interagir de forma que não prejudique o outro. Enfim, além do campo material, nós ainda desenvolvemos todas essas questões humanas, todas essas questões do pensamento e até questões espirituais. Já há bastante tempo também é muito discutido no meio humano, em todo o planeta, a espiritualidade, a importância de nos vermos, enxergarmos algo além da matéria. Será que somos só este corpo físico? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Todos esses pensadores que foram precursores aí do próprio cristianismo sempre trouxeram essas questões da nossa existência, do porquê estarmos aqui e o que nós fazemos com tudo isso. Muito bem, só que quando nós pensamos no aprimoramento, na evolução, principalmente espiritual, na evolução humana, vamos colocar assim, dentro das vertentes que eu falava no início, essa é uma delas, a do domínio material, do domínio em todos os reinos, utilizando para nos servir, não é? Porque tudo que nós fazemos é para o nosso bem, para o bem de uma coletividade, através da construção de estradas, de cidades, de casas, enfim. Mas nós utilizamos todo esse meio, toda a natureza, toda a criação, na maioria das vezes, para que tudo isso nos sirva e obviamente, nos favoreça a evolução e o aprimoramento. Mas há uma segunda vertente, que é certamente a mais importante quando nós fazemos a análise espiritual, que é a intenção e o que
realmente ou para onde nós direcionamos todo esse conhecimento. E aí nós entramos numa área que pede mais reflexões. É inegável todo o conteúdo e a bagagem de evolução científica, tecnológica e intelectual que tivemos ao longo do tempo, mas algumas reflexões por vezes nos fazem pensar: será que evoluímos tanto assim? Porque o que nós fazemos com tudo isso? Da mesma forma que dominamos aí montanhas, picos altíssimos, em algumas vezes, e temos vários exemplos recentes, que pela imprudência, pela negligência do ser humano, pela ambição, algumas vezes, nós, com toda aquela tecnologia que temos, provocamos, através de um tropeço aí, de um descuido, catástrofes que são capazes de prejudicar muitas pessoas, inclusive o próprio meio natural. O nosso domínio sobre a natureza, por vezes, escapa da nossa mão. A gente perde a mão e acaba prejudicando tudo isso. Da mesma forma que somos capazes de extrair minerais, metais preciosos da natureza e construímos ferramentas que são importantíssimas para o nosso progresso, para o nosso aprimoramento, construímos também algumas coisas que vão na contramão deste progresso. Somos capazes de pegar metais preciosíssimos e transformar em algo que pode, inclusive, tirar a vida de um outro semelhante, ou de algum ser aí dentro da natureza. Da mesma forma que controlamos rios, mares, estudamos as profundezas de oceanos, mudamos o curso de um rio daqui para lá, para uma região que é seca, e ali fazemos irrigações, plantações numa área que é árida, que não tinha perspectiva nenhuma ali de progresso. Também cuidamos dos mesmos rios, das mesmas águas, de forma equivocada. Somos capazes de construir obras belíssimas e que vão favorecer o progresso, e ao mesmo tempo despejamos enormes quantidades de lixo, de resíduos químicos nos nossos rios, e que tem este efeito ou essa consequência. Colhemos depois esse tipo de consequência, o que é muito próximo de nós, inclusive, né? Essa imagem, ela está bem próxima de nós. Dentro da natureza, derrubando ali partes de florestas e fazendo construções que são importantíssimas, às vezes também perdemos a mão e, pelo descuido, destruímos áreas imensas que vão ter um efeito, que vão afetar a vida de todos nós no planeta, que vão alterar clima, todo um sistema, todo um ecossistema dentro do reino vegetal. São plantas, são espécies que às vezes são dizimadas, atingindo inclusive reino animal, também extinguindo algumas espécies, levando algumas catástrofes como essa que há pouco tempo nós tivemos no nosso território, no Pantanal, levando às vezes, segundo estudos, 50, 57 anos para começar a reparar tudo aquilo que foi provocado. Com o novo desenvolvimento das espécies que foram perdidas, e sabe-se lá se algumas terão a chance de retornarem, de nós podermos ter esse contato, ver novamente. E tudo isso vem de uma outra vertente aí dentro da evolução e do aprimoramento, porque o que nós estamos falando é
tudo aquilo que nós fomos capazes de criar, por algumas vezes, nós levamos para um lado que não é tão adequado. Ao domarmos e domesticarmos animais que num primeiro momento seria inimaginável, às vezes também utilizamos artifícios e meios e técnicas que não são as mais amorosas, que não são as mais corretas ou justas se analisarmos do ponto de vista da compaixão, da bondade. E isso estamos fazendo há séculos. A energia, que é extremamente importante para nós, pode ser utilizada também dentro da guerra eletrônica para dizimar uma nação inteira. Ah, Alexandre, mas é importante, né? Você tem um sistema de defesa. Sim, tudo isso. A questão e a abordagem hoje não é essa. A abordagem central que nós precisamos refletir é a ciência e todo o progresso que nós temos através do estudo, através do desenvolvimento intelectual, ela, dependendo do seu direcionamento, pode ser utilizada também para destruir tudo aquilo que nós conquistamos através do próprio progresso. No mesmo momento em que nós somos capazes de construir coisas belíssimas e acessar campos que eram inatingíveis, nós somos capazes também, dependendo do direcionamento que damos a todo este progresso, capazes de destruir tudo. E tudo aquilo que amealhamos até hoje, em séculos e séculos e séculos. O exemplo clássico está aqui. Hoje estudamos, através de aceleradores de partículas, nós fomos até a menor partícula que é acessível até o momento para nós. O que antes para nós era a menor partícula no universo, que era conhecido na ciência, que era o átomo, já há bastante tempo saiu, viraram prótons, elétrons e nêutrons. Esses também já diminuíram, é quark, é sei lá o que. Nós fomos até a última partícula. E, através desses estudos de núcleos, né, estudos nucleares, também fomos capazes de produzir isso. Que, aliás, esse é o principal se a gente pensar até onde nós chegamos. Porque nós seríamos capazes de, numa hipótese aí, né, remota, de acabar com toda a criação que foi nos dada e que num momento nós pensamos que estava tudo aqui para nos servir. E nós não estamos para servir a nada aqui. Toda a natureza, todo meio está para me servir. E eu vou lá extraindo, exaurindo todo um sistema para o meu próprio benefício. E não me preocupo em devolver, podendo chegar ao ponto de um dia, se der na cabeça, aí, se der na louca de alguém, de apertar um botão e puf, acaba tudo aquilo que nós tivemos até hoje para nos servir. Chega a ser um pensamento e uma reflexão que traz sentimentos, sensações muito contraditórias. E era aquela pergunta que eu fazia algum tempo atrás na palestra: será essa evolução, será que ela acontece realmente de uma forma transparente, limpa e só para o nosso progresso? Dentro dos desenvolvimentos humanos, do pensamento, dos estudos sociais, econômicos, dentro de toda uma construção de regras e de leis que vão norteando, favorecendo nações, civilizações inteiras,
nós também, às vezes, perdemos a mão e fechamos os nossos olhos para algo que é muito grave. Porque dentro desse desenvolvimento econômico, social, que é necessário, que é importante, algumas vezes, muitas vezes, infelizmente, fechamos os nossos olhos para o outro lado da moeda. Isso também é muito perto de nós. Parte de nós, seres humanos, vivendo com muito conforto, com muitos bens nos favorecendo e ao mesmo saindo na janela, vemos um outro lado de seres humanos também vivendo na escassez. Ok, esses dois níveis de vida, eles sempre existiram, sempre existirão, porque nós já sabemos, né? Nós pensamos assim, nós temos informações da própria ciência humana, da espiritualidade, que se nós pegássemos toda a fortuna existente hoje na Terra, no planeta, e distribuíssemos em cotas igualitárias para todos os seres dentro do planeta, isso não seria o suficiente, né? E mesmo que fosse o suficiente, depois de algum tempo, pelo próprio desenvolvimento individual, intelectual de alguns indivíduos, científico, ele começaria a se destacar novamente e ia começar a amealhar mais bens, uma cota maior do que outros. Enfim, isso é natural, isso sempre vai existir, porque é o que diferencia um espírito do outro. Nós não somos todos iguais e estamos todos no mesmo nível. Há uma semelhança muito grande nesses parâmetros, mas alguns espíritos e alguns indivíduos aqui se destacam pelo conhecimento anterior, por uma bagagem maior, enfim, e é isso que favorece. Mas o que eu falo aqui, e o que é importante, não sou eu, né, Emmanuel fala aqui no capítulo Evolução e Aprimoramento, é em relação à desigualdade. E há uma desigualdade social muito grande, deixando indivíduos na escassez como reflexo de um modelo econômico, político, de gestão, enfim, que por um direcionamento equivocado pode levar a essa situação. Entendam que assim, é uma reflexão muito maior do que simplesmente a meritocracia. Mas quem tem mais é porque tem mérito. Não, é algo maior. Nós estamos aqui analisando a dualidade do que nós somos capazes de produzir por nós mesmos, pelas nossas ações, dentro do conhecimento que nós temos. E isso, se fosse traduzido em outras palavras, seria mais ou menos assim: a evolução material, a evolução intelectual do ser humano, considerando só a matéria, inclusive na própria constituição física, ela é evidente. Evoluímos absurdamente. Mas este ser aqui, que somos nós, que fomos os escolhidos por Deus para interagir e dominar todos os outros reinos, trazemos também em nós algo a mais do que isso. Nós estamos falando aqui do desenvolvimento moral. E aí nós entramos num terreno de sombras, porque todos nós temos as nossas sombras e trazemos. E é através delas que muitas vezes cometemos esses equívocos, ou é através da análise não criteriosa dessas sombras que
nos perdemos e vamos, através das nossas concepções, convicções, o nosso entendimento, agindo algumas vezes de forma egoísta, orgulhosa, ambiciosa, individualista, provocando todas aquelas diferenças, catástrofes ali que nós vimos há pouco tempo. O que acontece na verdade? Se nós usássemos um exemplo dessa evolução tecnológica, científica, intelectual, se voltássemos há pouco tempo atrás, se nós voltarmos há pouquíssimo tempo atrás, 2 séculos, vamos para o século XIX, que temos aí muitos ancestrais próximos, alguns até vivos, né? Que são lá de 2 séculos atrás. Este era um meio utilizado por toda a população no século XIX, por todos nós humanos no século XIX, para nos locomovermos. Para irmos de algum lugar ao outro, utilizávamos de charretes puxados por animais, ou seja, todos os meios aqui de domínio, né? Porque as rodas de madeira, elas tiveram que vir de algumas árvores, os metais utilizados foram extraídos em campos de mineração, os animais foram domados, domesticados para puxar tudo isso, tudo para nos favorecer. Este era o meio que nós nos locomovíamos há 2 séculos atrás. E hoje, na época atual em que nós estamos, somos capazes de, numa aeronave, de num avião supersônico, cruzar o planeta inteiro em algumas horas. O que não seria possível, dar a volta no planeta com uma charrete, antes de desencarnar, hoje nós fazemos com um avião supersônico que é capaz de viajar a uma velocidade de 3.700 km por hora. Então, o desenvolvimento daqui para cá é evidente. Aqui está a mostra do quanto nós progredimos, do quanto nós nos aprimoramos. Mas existe uma questão importantíssima que é o segundo viés que nós falamos. O condutor daquela charrete, no século XIX, ou os condutores ali, são os mesmos, espiritualmente falando, que conduzem essas aeronaves supersônicas hoje. Materialmente, demos um salto gigante, mas moralmente, este ser aqui é o mesmo de hoje, através de várias encarnações. E aí a pergunta é, moralmente, esta evolução e este aprimoramento, que também existe, também existiu e também temos evidências, mas a pergunta é, moralmente, esta evolução acompanhou na mesma velocidade a evolução material? E esse é o ponto mais importante para nós refletirmos. Porque nós vemos, através da história, se formos analisar a história, o que eu sempre falo, já usei várias vezes como exemplo, em palestras, principalmente em aulas, é assim, o nosso comportamento moral, nessa época, e até anterior, vamos lá, um pouquinho mais longe, vamos para a época do Império, que certamente muitos de nós, se não todos nós, estávamos lá em alguma posição também encarnados. Como aconteciam, quais eram as diversões que tínhamos naquela época? Aos finais de semana, por exemplo, nós nos reuníamos numa arena para 40, 50 mil pessoas e ficávamos alvoroçados, se acotovelando ali, gritando, batendo palma, para ver 2 seres se matarem ali com espadas na mão. Fazíamos ola, né? Ola, não sei o que, quando entrava um leão e comia, matava um homem ali
armado com um escudo e uma espada tentando lutar com aquele animal selvagem. Algumas vezes não acontecia de morrer, um dos gladiadores ali ficavam feridos e tal, e aí era a plateia, éramos nós que decidíamos se ele devia sobreviver ou se ele devia ter a cabeça cortada. E na hora que cortava a cabeça do cara, todo mundo... Essa era a nossa diversão. Hoje nós não temos mais isso. Não nos reunimos em arena para assistir um matando o outro, uma fera, um tigre, um leão comendo alguém. Então, moralmente, nós evoluímos também. Muito bem, as arenas eram de concreto, construções belíssimas, e hoje nós temos também arenas altamente tecnológicas e nos reunimos algumas vezes para assistir, entendam, ó, nada contra, absolutamente nada contra o esporte, mas eu quero falar de sensações e de sentimentos. Nos reunimos em arenas belíssimas ou ficamos em casa acordados de um sábado para domingo para 3, 4 horas da madrugada assistir uma final de MMA. Onde ninguém vai morrer, né? Os caras não vão lutar até o outro morrer. É esporte, tem técnicas, estão preparados, não sei o quê, mas eu quero falar sobre a sensação que me faz ficar acordado para assistir aquilo. E se essa sensação não é muito próxima daquela quando o leão mordia o pescoço de alguém, a gente fazia... E a hora que a gente vê alguém sendo nocauteado, a gente... Moralmente, e em relação a sentimentos e sensações, eu particularmente entendo que estamos ainda muito próximos. As festas nos palácios romanos eram regadas a vinhos, bebidas, comidas, todo mundo se enfarava lá de comida, de bebida, todo mundo bêbado, um monte de gente passando mal do tanto que havia comido, um monte de desperdício. Eles atiravam depois das festas, na hora que estava todo mundo muito doido, atiravam objetos de prata, talheres, lá nos fossos, lá para fora do palácio, e se divertiam com a plebe que ia no meio da lama ali catar esses objetos, porque não tinha, eles riam. Essas eram as festas dentro dos palácios que alguns de nós provavelmente frequentou, né? E hoje, como são as festas? Não tem mais isso, né? E também, mais uma vez, não é crítica e não é em relação ao gênero musical. Mas, o que acontece em relação a comportamentos, sentimentos e sensações num pancadão? Havia sexo desregrado dentro dos palácios romanos, e num baile funk, e num carnaval de bloco, de rua. Enfim, somos nós, né? Os mesmos condutores da charrete e dos aviões supersônicos, dentro dessa evolução tecnológica e desse pensamento, dessa evolução moral. Por que inúmeras vezes nós reencarnamos? Porque se fosse considerar só a questão material, o tanto que nós evoluímos, acho que já poderíamos ocupar um outro planeta, né? Já o homem já desenvolveu tudo aquilo que ele podia, conhece a fundo a matéria. Por que ainda nós voltamos? Porque é preciso nascer de novo. O homem precisa nascer de novo para ocupar um lugar no reino dos céus, para que, através desses renascimentos, ele faça a sua evolução moral também. E comece a utilizar de tudo isso de uma forma apropriada. Esse é um pensamento muito importante, porque onde nós estamos hoje? Aqui, com laboratórios altamente especificados,
equipamentos de última geração, capazes de análises das mais minuciosas possíveis, uma tecnologia científica e um conhecimento apuradíssimo, lutando contra um ser minúsculo, invisível a olhos nus, mas que, por imprudência, negligência, descuidado humano, como os outros reinos, animal, vegetal, o que nós fizemos com o nosso planeta, aquilo que nós comemos, enfim, que por conta disso foi capaz de atingir a todos nós. Estamos num momento em que, mais um momento em que, frente a uma situação grave, que parou o planeta inteiro, fomos convidados a reavaliar todo aquele mecanismo. Por que nós chegamos aqui hoje? Foi Deus quem nos castigou? Foi obra do acaso? Ou fomos nós, humanidade, que nos trouxemos e nos colocamos aqui? Pelo nosso descuido, pelo nosso descaso, pela nossa evolução e o nosso aprimoramento. Estamos aqui para isso sim, para evoluirmos, para nos aprimorarmos. Mas é o momento agora de revermos não as nossas técnicas, a nossa tecnologia e o nosso conhecimento. Revermos as nossas relações humanas, os nossos valores, e é o momento de perguntarmos o que nós estamos fazendo aqui e como será daqui para frente, porque nós somos capazes de, com toda a tecnologia e o conhecimento que temos, reajustar e reacertar tudo, como somos capazes, dependendo do direcionamento que dermos, de piorarmos ainda um pouco mais essa situação. E vamos colher aquilo que estamos plantando agora, através das nossas convicções, dos nossos valores, da forma como nós vivemos. Uma reflexão importante que não pode e não deve ser levada para o negativismo, para o pessimismo, muito pelo contrário. É um momento de, nós temos condições de usar tudo isso que conhecemos e que temos desenvolvido a nosso favor. Para isso, eu preciso mudar o direcionamento da minha vida, da minha forma de amar o outro e a mim mesmo. Esse é o valor principal que precisa ser repensado e, sobretudo, redirecionado. Um ótimo domingo a todos e fiquemos em paz. Você faz a prece, André? Posso fazer. Obrigado a todos pela presença e vamos encerrar aqui com a prece do André. Obrigado, André. Bom domingo, gente. Não tínhamos esse costume, mas com prazer vamos agradecer, não é verdade? Agradecer as palavras, o trabalho que o Alexandre teve em preparar tudo isso, né? Que sem dúvida irá a nosso favor, né? Usando as suas palavras, né? Esses conceitos todos, agradecemos imensamente e agradecemos principalmente a esta casa, não é? Que frequentamos já há um longo tempo e que nos consola, nos acalma. Essa doutrina que nos tranquiliza, que nos esclarece, que nos conforta, que nos faz pensar. O Alexandre falou muito do ser humano ser o líder do planeta, não é? Porque temos uma ferramenta que o Criador nos deu. Só nós temos essa ferramenta, que é o raciocínio.
a inteligência, não é? Que possamos usar essa ferramenta a fim, no sentido de elevarmos a nossa moral. Somos muito gratos por toda essa ajuda que nos conduz aos caminhos que devemos seguir. Que assim seja, graças a Deus, muito obrigado. Um bom domingo a todos.